Olá, bem-vindos de volta ao Interdisciplinar. Continuando o nosso papo anterior, vamos falar hoje de Taurus. É o segundo signo, vem após Áries. E, estabelecendo a relação mitológica, no mito, o touro, Taurus, é ligado à divindade Zeus. Zeus era o senhor de todos os deuses. Ele governava deuses imortais lá do Monte Olimpo. E por que o touro representava Zeus? Primeiro que era muito comum entre os gregos que animais representassem divindades. No caso do touro, possivelmente porque a virilidade do touro, a capacidade reprodutiva eram associados às inúmeras e incontáveis aventuras amorosas do deus Zeus, que teve vários filhos com diversas mulheres, fossem essas mulheres deusas, semideusas ou mortais. Então Zeus era impossível. Ele fecundava tudo que passava na frente dele. Essa voracidade tão comum ao deus era vista no animal, no touro. Então, quando queriam agradar a Zeus, faziam sacrifícios de touros. Sacrifício, matavam o animal, arrancavam as vísceras e ofereciam à divindade. Um dos exemplos dessa vitalidade sem fim dos Zeus é o que a gente chama de rapto de Europa. Europa era uma princesa fenícia, por quem Zeus se encantou. E quando eu digo se encantou, os gregos não faziam distinção de paixão emocional e paixão física. Significava que Zeus queria misturar as tintas com a Europa. Mas ele não tinha como chegar até ela. Afinal, ela era uma moça casta, virgem, pouco acostumada à companhia masculina, então ele usou um artifício. Ele se transformou em um touro e se aproximou de Europa. E ela brincando com ele e tal, até que ela subiu no ombro desse touro e ele em seguida fugiu com ela mar adentro. Depois a fecundou, a transformou em novilha, é claro, e a fecundou. A resultante disso vai ser um neto que ele vai ter, que vai se chamar o Minotauro, o touro de Minos. De certa forma, os gregos estão explicando aí o fator hereditariedade. O que às vezes não vem no filho, vem no neto. Então, como ele possuiu a mulher sob a forma de touro, o neto dele, lá na frente, nasceu meio homem, meio besta. Só que era um canibal, um carnívoro. Bom, e outra particularidade interessante é que esse rapto é que deu origem ao nome do continente. O continente chama-se Europa, por conta dessa princesinha que veio lá da Fenícia. Fenícia é onde fica o Líbano hoje. É na Ásia. Então, o que os gregos estavam tentando nos dizer? Que a origem deles era indo-europeia. Ou seja, eram povos que, em levas, migrações, foram aos poucos chegando à Grécia e se estabelecendo lá. O último desses povos foram os dórios, que eram, inclusive, muito guerreiros, muito violentos, e, para se ter uma ideia, os espartanos descendiam deles. Um povo que vivia para o combate, para a guerra. Bom, então aí está explicado a relação do mito com o signo. A vitalidade, a virilidade. Se Áries é a iniciativa, Touro é a consolidação. O touro é aquele que quer marcar uma posição. Como Zeus marcava? Ele marcava como? Eu sou o senhor de todos e ninguém me conteste. Ele era o senhor do Olimpo. E isso era muito bem delimitado. O poder dos outros deuses estava submisso ao dele. Então, esse perfil que nós poderíamos dizer do taurino passaria pelo quê? Primeiro, que ele é perceptivo. E por que ele é perceptivo? Porque ele costuma perceber os próprios limites. O que é raro.
Nem sempre as pessoas percebem do que são capazes ou não. O taurino é um tipo que é mais voltado ou mais atento ou mais ciente das suas próprias limitações. Porque ele é perceptivo. Então, se ele percebe o que vai em torno, ele também costuma voltar a olhar para si e se perceber. Isso o leva a ser muito fiel e a buscar a palavrinha mágica aí é segurança. Ele busca permanentemente uma condição que lhe dê segurança, estabilidade. Por exemplo, prazeres materiais lhe conferem uma certa segurança. Admirar a arte é um prazer material. Eu estou extraindo da matéria alguma coisa que me confere uma estabilidade. Ele possui aspectos que, como eu já mencionei anteriormente, podem ser positivos ou, se mal encaminhados, negativos. Por exemplo, o taurino tende a ser sempre conservador. Ele tende a ser conservador, a preservar instituições, por exemplo, crenças, por exemplo. Às vezes, no afã, no zelo de preservar, ele pode se exceder. Por ser conservador, ele costuma ser pouco flexível. Mais uma vez, uma correlação com o mito, né? Zeus não cedia a nada nem a ninguém, porque ele não admitia que errava no mito. Talvez esse seja um outro paralelo que os gregos estavam tentando estabelecer. E o que caracteriza o próprio touro, né? As reações emocionais do taurino são lentas. Ou seja, ele pode até apresentar um quadro de ciúme e posse, porque ele leva um tempo para se desvencilhar das emoções que ele traz, que ele carrega. Tá? Estou fazendo aí uma leitura astropsicológica a partir do signo. Ok? Bom, esse foi o signo de hoje, Taurus. Até a próxima.